Você não vai acreditar no que acabou de acontecer nos bastidores do Flamengo. Uma tentativa de retorno silenciosa, um telefone que não foi atendido, uma diretoria que virou o rosto e um dos nomes mais marcantes dos últimos anos novamente no centro de uma grande polêmica. A história envolve Gerson, envolve mágoas mal resolvidas e pode mudar completamente o mercado da bola para a temporada de 2026. Antes de qualquer coisa, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de bastidor você só encontra aqui. O que você vai ouvir agora não é achismo, é informação, e informação pesada. Nos últimos dias, veio à tona um detalhe que escancara o clima ainda estremecido entre Flamengo e Gerson. Segundo a apuração, o pai do jogador procurou diretamente a diretoria rubro-negra com um objetivo muito claro: oferecer o retorno do atleta antes de qualquer conversa avançar com outro clube brasileiro. A prioridade era o Flamengo. O desejo, mesmo depois de tudo, era tentar reconstruir pontes. Mas a resposta nunca veio. Nenhuma sinalização, nenhuma negativa formal, nenhum convite para sentar e conversar. O silêncio da diretoria foi interpretado como um recado direto. O Flamengo, neste momento, não tem interesse em reabrir essa porta, e é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais fortes. A relação entre Gerson e a diretoria do Flamengo nunca mais foi a mesma desde a forma como o jogador deixou o clube. Não foi apenas uma transferência internacional comum. Foi uma saída marcada por ruídos, desconforto interno e uma percepção, dentro do clube, de que o atleta priorizou interesses externos em um momento sensível do projeto esportivo rubro-negro. Desde então, o nome Gerson passou a carregar um peso diferente nos corredores da Gávea. Mesmo assim, o futebol é movido por ciclos, e o desempenho do jogador na Copa do Mundo de Clubes parecia ter aberto uma nova janela. Gerson foi um dos grandes destaques da equipe naquela competição, chamando a atenção de clubes europeus e, principalmente, do Zenit. A transferência aconteceu, mas a história no futebol russo não seguiu o roteiro esperado. Longe do Brasil, Gerson encontrou dificuldades de adaptação, oscilou tecnicamente e perdeu protagonismo. O jogador que ditava ritmo, que liderava, que decidia jogos grandes, passou a viver um momento de instabilidade. E, como quase sempre acontece nesses casos, o retorno ao futebol brasileiro começou a ser ventilado nos bastidores. É nesse cenário que surge com força o interesse do Cruzeiro. O clube mineiro se posiciona hoje como o principal interessado em contar com Gerson para a temporada de 2026. Diferente do Flamengo, o Cruzeiro abriu conversas, ouviu intermediários e demonstra disposição para construir uma negociação possível, tanto esportiva quanto financeiramente. O contraste é claro. De um lado, um Flamengo que sequer respondeu à tentativa de aproximação. Do outro, um Cruzeiro atento ao mercado, enxergando em Gerson uma oportunidade de impacto técnico e simbólico. E isso diz muito sobre o momento do jogador e, principalmente, sobre como o rubro-negro enxerga seu passado recente. Internamente, a avaliação no Flamengo é fria. Não se trata apenas de bola, mas de contexto, de gestão de grupo, de mensagem ao elenco e à torcida. Reabrir negociações com Gerson poderia ser visto como um recuo institucional, algo que a atual diretoria não parece disposta a fazer, mesmo com a carência de jogadores com o perfil do atleta. O clube opta por seguir outros caminhos. Para Gerson, o cenário no Brasil começa a se estreitar. Sem o Flamengo como opção e com poucos clubes capazes de absorver seu custo e sua expectativa esportiva, o Cruzeiro surge quase como uma encruzilhada. Aceitar um novo projeto, reconstruir a imagem no país e tentar retomar o protagonismo que já teve, ou insistir no futebol europeu, mesmo em um ambiente onde as coisas não fluem. Essa história está longe de terminar. Os próximos movimentos prometem novos capítulos, decisões delicadas e impactos diretos no mercado. O silêncio do Flamengo, que hoje parece definitivo, pode se transformar em arrependimento, ou o clube está certo em virar a página de vez. Na próxima parte, eu vou te contar os bastidores mais profundos dessa tentativa frustrada de retorno, o que realmente pesou contra Gerson dentro do Flamengo e por que o Cruzeiro acredita que pode recuperar um jogador que já foi dominante no futebol brasileiro. O que pouca gente sabe é que o silêncio do Flamengo não foi casual, ele foi construído.
Nos bastidores, a tentativa de reaproximação envolvendo Gerson foi debatida de forma rápida e objetiva, sem abertura para a romantização do passado. A avaliação interna foi direta. O contexto de hoje é completamente diferente daquele em que o jogador saiu e o clube não quer reviver uma história que considera encerrada. Pessoas ligadas à diretoria entendem que o problema nunca foi apenas futebol. Gerson sempre teve respeito pelo que entregou em campo. Isso não está em discussão. O ponto central foi a forma. A saída e na visão do clube gerou um ruído institucional difícil de administrar, principalmente em um momento em que o Flamengo buscava estabilidade, liderança e comprometimento de longo prazo. Para quem toma decisão, aceitar um retorno agora poderia passar uma mensagem equivocada para o elenco atual, e esse detalhe pesa muito mais do que o torcedor imagina. No entendimento do Flamengo, a camisa exige mais do que talento, exige alinhamento com o projeto, leitura de momento e postura. Internamente, há a percepção de que Gerson, naquele período, priorizou sua movimentação de carreira sem considerar o impacto coletivo. Mesmo que isso seja natural no futebol moderno, o clube não esqueceu como tudo aconteceu. Enquanto isso, do outro lado, o jogador vive uma realidade completamente diferente. No Zenit, Gerson não conseguiu se estabelecer como referência técnica nem como liderança. O estilo de jogo, o contexto cultural e até o ambiente competitivo acabaram minando a confiança de um atleta que sempre rendeu melhor quando se sentiu protagonista. E quando o protagonismo some, o mercado começa a se mover. É aí que entra o Cruzeiro, com uma leitura estratégica bastante clara. O clube mineiro entende que Gerson ainda está em idade produtiva, que carrega bagagem de decisões grandes e que pode ser o tipo de jogador capaz de elevar o nível de um elenco inteiro. Mais do que isso, vê no momento atual do atleta uma oportunidade rara, um nome grande buscando recomeço. Nos bastidores da Toca da Raposa, o discurso é de reconstrução. O Cruzeiro sabe que não disputa financeiramente com gigantes europeus, mas aposta em algo diferente: ambiente, centralidade e confiança. A ideia é simples, mas poderosa. Colocar Gerson como eixo do time, dar responsabilidade, devolver a ele a sensação de pertencimento e, com isso, recuperar o futebol que o fez ser um dos meio-campistas mais dominantes do país. E aqui existe um contraste gritante com o Flamengo. Enquanto no rubro-negro, Gerson seria apenas mais um nome em meio a um elenco competitivo e cheio de opções, no Cruzeiro ele chegaria como símbolo de uma nova fase. Um jogador para ser referência técnica, liderança dentro e fora de campo e rosto de um projeto esportivo ambicioso para 2026. Do lado do atleta, a ausência de resposta do Flamengo foi sentida. Pessoas próximas confirmam que havia expectativa, ainda que mínima, de ao menos uma conversa. O silêncio, no entanto, foi interpretado como um ponto final definitivo. Não houve tentativa de insistência. O recado foi entendido. Isso muda completamente o jogo. Sem o Flamengo no radar, o mercado brasileiro se estreita e o Cruzeiro ganha vantagem clara nas negociações. Outros clubes observam, mas nenhum com a mesma disposição de assumir o risco, o investimento e a responsabilidade que uma contratação desse porte exige. Gerson, por sua vez, sabe que a próxima decisão pode definir o rumo final da sua carreira em alto nível. Aceitar o Cruzeiro significa abrir mão de qualquer chance de reconciliação com o passado rubro-negro e apostar tudo em um novo capítulo. Recusar pode significar permanecer em um cenário europeu instável, onde o tempo joga contra e as oportunidades diminuem. O Flamengo, por enquanto, segue firme em sua posição. Não há conversas, não há sinais e não há plano B. Para o clube, virar a página é uma escolha estratégica. Para Gerson, é uma realidade que precisa ser encarada. E o que vem a seguir pode surpreender muita gente, porque a decisão do Flamengo não afeta apenas o jogador, mas também o mercado, a torcida e até a forma como outros atletas passam a enxergar o clube. Na sequência, eu vou revelar como essa postura da diretoria está sendo vista internamente, o que pensam pessoas influentes do futebol sobre essa escolha e por que essa história ainda pode ter uma reviravolta inesperada. Dentro do Flamengo, a decisão de não responder à tentativa de aproximação envolvendo Gerson é tratada como um movimento de afirmação institucional.
Pessoas que participam do dia a dia do clube explicam que a diretoria atual trabalha com um conceito muito claro. O Flamengo não pode parecer refém de retornos motivados por dificuldades externas. Para esse grupo, abrir conversa agora seria aceitar uma narrativa que o clube se esforça para evitar. O entendimento interno é que o Flamengo já viveu, nos últimos anos, momentos em que cedeu à pressão do mercado e da torcida para resgatar figuras do passado. Algumas dessas apostas funcionaram, outras não. E justamente por isso, hoje existe uma postura mais rígida. O clube quer olhar para frente, fortalecer o projeto esportivo e evitar qualquer sinal de improviso ou saudosismo. Quando o nome de Gerson surgiu novamente nos bastidores, a análise foi rápida. Não se discutiu apenas desempenho técnico ou encaixe tático. O debate passou por temas mais profundos: gestão de grupo, hierarquia, discurso interno e impacto simbólico. Para a diretoria, o retorno de um jogador que saiu em meio a ruídos poderia gerar questionamentos dentro do elenco e até enfraquecer a autoridade do clube em futuras negociações. Esse ponto é considerado crucial. Hoje, o Flamengo quer deixar claro para atletas e empresários que decisões têm consequências. O clube entende que isso fortalece sua posição no mercado e cria um ambiente de maior previsibilidade interna. Mesmo que isso custe a renúncia a um nome de peso, a avaliação é de que o ganho institucional compensa o risco esportivo do lado de fora. No entanto, essa postura divide opiniões. Há quem enxergue maturidade e planejamento, mas também há quem veja excesso de rigidez. Pessoas influentes do futebol brasileiro, inclusive ex-dirigentes e analistas, questionam se o Flamengo não estaria desperdiçando a chance de recuperar um jogador em um momento favorável de mercado. Um atleta experiente, com identificação com a torcida e que, em outros tempos, foi decisivo em jogos grandes. O argumento é simples: futebol é dinâmica, contextos mudam, pessoas amadurecem. Para esse grupo, o Flamengo poderia ao menos ouvir, entender o cenário e avaliar possibilidades. Não necessariamente contratar, mas manter a porta entreaberta. O silêncio absoluto, segundo essa visão, pode fechar caminhos que, no futuro, façam falta. Enquanto isso, o Cruzeiro observa tudo com atenção. O clube mineiro entende que o não do Flamengo funciona quase como um empurrão definitivo para Gerson. A leitura é de que, sem a possibilidade de retorno ao Rio de Janeiro, o jogador tende a aceitar com mais naturalidade um projeto sólido em Belo Horizonte. E o Cruzeiro se prepara para isso. Internamente, o clube trabalha com a ideia de que a negociação não será simples. Existe o vínculo com o futebol europeu, existem valores envolvidos e existe a necessidade de convencimento esportivo, mas há confiança. A diretoria acredita que o discurso de protagonismo, aliado a um ambiente competitivo e a um calendário de alto nível, pode pesar mais do que qualquer lembrança do passado rubro-negro. Outro ponto observado de perto é o impacto emocional dessa história sobre o jogador. Gerson sempre teve uma relação intensa com o Flamengo, tanto nos momentos de glória quanto nos de desgaste. O fato de sequer ser ouvido pode funcionar como combustível. Um atleta experiente, quando se sente descartado, tende a responder dentro de campo. E é exatamente nisso que o Cruzeiro aposta. Já no Flamengo, a torcida começa a se dividir. Parte entende e apoia a decisão da diretoria, enxergando coerência e firmeza. Outra parte questiona, lembrando atuações decisivas, títulos conquistados e o peso que Gerson já teve com a camisa rubro-negra. O debate cresce nas redes, nos programas esportivos e nos bastidores. E é nesse ambiente que a história segue viva. Porque no futebol, decisões consideradas definitivas hoje podem ser revistas amanhã. Um novo contexto, uma mudança interna ou até uma necessidade esportiva inesperada podem alterar completamente o cenário. O Flamengo sabe disso, mas, por enquanto, escolhe sustentar sua posição. Na próxima parte, eu vou te contar quais fatores ainda podem mudar esse jogo, quais cenários estão sendo desenhados para 2026 e por que essa história, que hoje parece encerrada, ainda pode ganhar um último capítulo surpreendente. O que mantém essa história em aberto é justamente aquilo que o futebol nunca permite ignorar: o contexto muda rápido. Hoje,
A posição do Flamengo é firme, quase inegociável, mas dentro do próprio clube há consciência de que o calendário, o desempenho esportivo e até o mercado podem impor desafios inesperados. E é aí que entram os cenários que começam a ser desenhados para 2026. Internamente, o Flamengo trabalha com planejamento de médio prazo. A diretoria projeta renovações, saídas estratégicas e reposições pontuais. E, embora o nome de Gerson não esteja no radar agora, existe uma leitura pragmática. Se o time apresentar lacunas específicas no meio-campo e o mercado não oferecer alternativas viáveis, decisões duras podem precisar ser revistas, não por apego ao passado, mas por necessidade competitiva. Ainda assim, a avaliação atual é de que o clube tem caminhos mais alinhados com sua filosofia. A ideia é investir em jogadores com perfil mais jovem ou em atletas que cheguem sem histórico recente de atrito institucional. O Flamengo quer manter o controle da narrativa, deixando claro que retornos só acontecem quando fazem sentido esportivo e simbólico ao mesmo tempo. Para Gerson, o relógio corre de forma diferente. Aos poucos, o jogador entende que o retorno ao Flamengo não depende mais apenas de desempenho ou vontade pessoal. Depende de uma mudança de postura do clube, algo que, neste momento, não está no horizonte. Por isso, seus representantes trabalham com alternativas concretas, e o projeto apresentado pelo Cruzeiro ganha ainda mais força. A possibilidade de chegar como peça central, liderar um elenco em formação e ser protagonista de um ciclo esportivo inteiro pesa. Não se trata apenas de contrato ou visibilidade, mas de resgate de identidade. Jogadores do perfil de Gerson costumam render mais quando sentem que o time gira ao seu redor, quando tem liberdade, responsabilidade e respaldo institucional. E existe outro fator importante nessa equação, a resposta dentro de campo. Caso Gerson aceite o projeto cruzeirense e consiga retomar alto nível técnico, o debate inevitavelmente volta à mesa. O futebol brasileiro tem memória curta e atuações consistentes em jogos grandes costumam reescrever histórias rapidamente. Um Gerson dominante novamente colocaria pressão indireta sobre o Flamengo, independentemente da posição oficial do clube hoje. Por outro lado, se o jogador optar por permanecer no cenário europeu e continuar enfrentando dificuldades, o mercado tende a se fechar ainda mais. A margem de erro diminui e as oportunidades passam a ser mais escassas. É uma decisão que carrega risco dos dois lados, mas que precisa ser tomada com clareza. O que fica evidente é que o silêncio do Flamengo não foi apenas uma ausência de resposta, foi um posicionamento, um gesto calculado, com impacto direto na carreira de um jogador que já foi símbolo de uma era vitoriosa. Ao não responder, o clube escolheu sustentar sua autoridade e sua visão de futuro, mesmo sabendo que isso geraria debate, ruído externo e divisão de opiniões. Para a torcida, resta observar. Parte entende que ciclos se encerram e que insistir no passado pode atrapalhar o amanhã. Outra parte sente que histórias bem-sucedidas merecem segundas chances. Esse embate de visões acompanha o Flamengo há anos e, mais uma vez, se manifesta em uma decisão de mercado. O desfecho ainda não está escrito. O que está claro é que Gerson já não ocupa o mesmo lugar simbólico dentro do clube que um dia foi sua casa. E, no futebol, quando o símbolo muda, o caminho quase sempre muda junto, seja em Belo Horizonte, seja em outro destino. A próxima escolha do jogador será determinante, e o Flamengo, mesmo distante, continuará sendo parte dessa narrativa, nem que seja pelo peso do silêncio que decidiu manter. Essa história mostra como o futebol vai muito além das quatro linhas. Envolve memória, poder, timing e, acima de tudo, decisões que moldam carreiras e instituições. E você, acha que o Flamengo está certo em manter essa postura firme? Ou acredita que portas nunca deveriam se fechar de vez no futebol?